Estamos então a começar a gravar o primeiro episódio do podcast chamado Tal Pai, Tal Filho. O meu nome é António, tenho um filho que é o Duarte e tem 16 anos, eu tenho 45, 46, a caminho disso, mais ou menos. A falar da idade é sempre uma coisa estranha. Tal Pai, Tal Filho surge o nome porque nós precisávamos de encontrar uma coisa para batizar esta ideia do Duarte, fazer um podcast, e pareceu-me razoável pôr este nome porque de alguma maneira retrata aquilo que nós somos, ou seja, duas gerações diferentes a comunicar, a ver a realidade. Duarte, diz da tua justiça. Eu, desde o início deste verão, queria que um dos planos era fazer um podcast. A ideia inicial era eu de fazer tipo com os meus amigos, alguma coisa assim do género, e depois acabámos nós por ter esta ideia. E acho que a temática em si, a ideia do podcast, é muito mais funcional e eu acho que tem um destino melhor do que aquilo que eu estava a planear inicialmente. Queres explicar qual é a ideia que está subjacente ao podcast, Duarte? É aquela que tu acabaste de descrever do, um, das duas gerações a trocar impressões e a tentar encontrar um meio termo, talvez. Ok, então o que é que vamos falar hoje? Já que nos apresentamos, falta dizer que vivemos em Vila Nova de Gaia. Eu sou jornalista, tu és estudante numa escola pública, sou jornalista numa rádio, na Rádio Pública Portuguesa. E o que é que vamos falar? Ao início nós há bocado estávamos a falar de ideias para o que desenvolver neste momento. Eu acho que podíamos começar pelaquela que tu sugeriste, que era a primeira. Não faço a mínima ideia, já não me lembro. Falar sobre o surf, as tuas aulas de surf, achas uma boa ideia? Opá, pode ser. Eu acho que uma coisa que eu também queria esclarecer era que tu trabalhas na rádio, certo? Portanto, tu vais ter um registro muito mais formal do que eu, porque aquilo que eu vejo são os podcasts americanos em que os gajos estão lá a fazer ganda selva, pronto. E, portanto, acho que isso vai ser uma coisa... Um registro diferente, eu vou ser mais formal e educado, também é um resultado da minha idade, não é? Sim, claro. Na tua altura, quando na minha idade não havia internet para teres esse tipo de... De informalidade. Surf? Surf. Então, esta semana comecei a fazer um curso intensivo numa escola de surf em Matosinhos, afiliado de um amigo meu e e mais duas raparigas. E pá, decidimos começar a fazer isto porque acho que foi em maio a primeira vez. Fomos lá experimentar, alugámos lá por 10 euros as pranchas e fomos tentar surfar sem saber nada sobre aquilo. Exceto lá uma das raparigas já sabia mais ou menos algumas coisas e tentou-nos ensinar. Mas percebemos que em 2 horas, depois no final das 2 horas da primeira sessão, e depois de visualizarmos os progressos, que embora mínimos eram bastante... Parecia que tinha sido grande cena. Aquilo depois nós percebemos que se continuássemos aquilo e que se ganhássemos mais algumas bases, depois aquilo até era uma coisa fixe para depois eventualmente comprarmos uma prancha e depois irmos lá e era um hobby divertido. E depois disso ainda fomos a outra sessão e correu ainda melhor. E agora pronto, o verão chegou e começámos esta semana as aulas. Com isso dito, segunda-feira lá começámos, 1 hora e meia cada aula lá com o instrutor a ajudar. E aquilo é muito fixe. Tipo, Duarte, vamos parar um bocadinho, está bem? Já voltamos a conversar. Tenho o telefone a tocar, vou atender e já voltamos, está bem? Estamos de volta, depois de eu ter atendido o telefone. Desculpa lá, estavas a falar como é que estava a ser a evolução do surf. Portanto, estás a gostar, não é? sim, estou a gostar. E para além disso tivemos grande sorte porque esta semana vai haver grandes ondas ao filho. E pronto, por exemplo, hoje, que foi o dia onde teve maiores ondas até agora, quarta-feira, as ondas estavam muito maiores e era uma frequência muito maior. E eu hoje fui com uma prancha que não é aquela habitual que eles nos dão para iniciantes, que é uma prancha muito mais larga, muito mais comprida, muito mais estável e fácil de remar e tipo operar no geral. Então essas ondas tão grandes, mais a nova prancha que eu ainda não
que não tinha tanta facilidade, tornaram aquilo um bocado frustrante. E depois a cena do surf é que, principalmente iniciantes, imagino eu, quando estamos a tentar apanhar a onda e depois não conseguimos e depois caímos, depois temos de estar sempre a remar para trás para a zona de rebentação para poder apanhar outra vez. E pronto, e hoje também, ao sendo o terceiro dia, já estávamos mais cansados e pronto, foi um bocado mais coisa. Mas estou na mesma motivado para chegar lá amanhã e continuar. Estavas tu há bocado a dizer que o surf está a ser muito intenso, especialmente por causa do exercício que estás a fazer, e nomeadamente para os ombros em particular. Essa é uma coisa curiosa, porque tu nos últimos tempos tens vindo a querer fazer cada vez mais desporto e querer, sobretudo, ficar mais, como é que tu dizes? Gordo. Grosso. Grosso. Porquê é que tu meteste na cabeça de começar a fazer assim desporto com essa assertividade que tens feito nos últimos meses? Essa é uma boa pergunta. Aliás, era uma das coisas que eu até tinha metido como temáticas, mas para a ideia inicial do podcast, que era quando, porquê e como é que começaste a fazer o desporto. Opa, eu comecei a interessar-me bem pelo desporto a partir do sexto ano, mais ou menos. Mas era mesmo, a ideia era mesmo tipo melhorar o meu físico porque tipo não gostava e tipo auto. Autoavaliação, não gostavas do teu corpo? Sim, mas sim, ou seja, tipo, não gostava muito da maneira como parecia, não sei o quê, no sexto ano. E depois, com o passar do tempo, depois também comecei a querer procurar alternativas para além do basquete, que eu já fazia o basquete desde o primeiro ano, mas uh, em muitas alturas aquilo não era tão exigente como acho que podia ser, ou que devia ser. E depois foi a partir daí que... Depois também, uma coisa que ajudou muito foi aquela situação de eu ter partido as costas. Não partiste as costas, tiveste um problema na coluna vertebral. Partiste as costas, é assim uma cena altamente violenta que não é verdadeira. Mas é fixe dizer. Pronto, e então aquela coisa das costas, e depois eu tive de ir para o Life Club e começar lá a fazer aquela musculação barra terapia, barra pronto, e aquilo depois estar lá no ginásio, fazer aqueles exercícios e não sei o quê, foi bastante importante, porque eu depois também criei massa muscular nessa altura, não só nas costas, mas também no geral, que depois mostrou-me que conseguia fazer mais coisas do que conseguia fazer antes de ir para lá. E é engraçado como daí dessa coisa tão negativa e podre de partir as costas, entre aspas. Depois comecei a conseguir fazer muito mais coisas, consegui fazer tipo a primeira elevação e não sei o quê, e várias flexões. Pronto. É preciso dizer que tu tens 16 anos e eu sou o teu pai. Eu chamo-me António, tu chamas-te Duarte. Nós estamos a gravar a nossa primeira conversa, não é? O nosso primeiro podcast que a gente chamou Tal Pai, Tal Filho. Tu tens 16 anos, mas és muito grande. Eu também sou alto. És muito grande. Qual é a tua altura? Aquilo que se encontra no meu passaporte é 1,86 m. Mas eu acho que tu medes mais, és mais alto. E também és magro, muito magro. Sim, aliás, é a minha preocupação a minha preocupação mais atual neste momento, que é ganhar um bocado mais peso. E mais músculo. Peso Sim, mais barra peso, músculo. claro. Mas também, antes de ir para o ginásio, que agora também começaste a fazer lá depois de teres quebrado as costas, andas a levantar ferro como um doido, andaste no atletismo. Sim, então, pronto, eu fui para eu no sétimo ano, se não me engano, tive lá problema das costas, depois tive o final do sétimo ano e o início do oitavo lá no ginásio reforçar as costas, e depois... E depois, naquele espaço em que eu tive sem fazer o basquete, em que estive no ginásio, porque não podia fazer basquete, depois, porque eu tive de interromper, eu depois tive de ir. Depois, quando regressei para o basquete, já não tinha aquela cena tão. Já não havia tanta vontade de querer para lá. Mas. Aliás, espera aí, temos que meter aqui um prego na conversa e desviar-nos um bocadinho da estrada que estávamos a seguir. Porque tu, nessa altura, se não me engano, tu ficaste até um bocado aborrecido com aquilo que estava a acontecer com o basquete. Quer dizer, não te chateaste com as pessoas, mas sentias-te que não estavas a ter o desempenho que tu querias, não é? E se calhar uma coisa também esteve associada à vontade de quereres ficar mais grosso. Ó filho. Dead Jokes 101.
Não, mas aquilo que aconteceu foi que eu depois de fazer ginásio, depois voltar e depois voltei para o bola cesto, sim, o clube, para o basquete, também ainda estava a fazer o ginásio. E depois, para além de eu já não. Para além de ter experimentado novas coisas, como o ginásio, não sei o quê, depois voltar para o basquete pareceu-me um bocado inferior. E depois também o pessoal que estava comigo no basquete nessa altura já não era o mesmo quando entrei. Já tinha subido de escalão, já estavam lá os outros gajos, eu não gostava assim muito deles. Mas uma coisa que eu reparei foi que, então, pouco tempo depois eu saí. Mas uma coisa que eu reparei era que nesses últimos meses que eu tive no basquete também a exigência era muito maior. E então andava meio nervoso sempre que ia para os treinos de fazer tudo mal, tudo errado, não sei o quê. Mas eu lembro que no último dia de treino, que eu já estava um bocado, já não queria saber, hum, portanto eu estava só preocupado em divertir-me. Tipo, no final do treino nós jogávamos um bocado, eu estava só preocupado em divertir-me. E no jogo final, que era na altura em que eles mais me chamavam por fazer coisas mal, eu joguei mesmo bem. E pá, acho que há aí uma lição importante que é tipo descontrair apesar das coisas. É que tipo, estas coisas como no desporto, que é importante mesmo é divertir. Este é o podcast de Tal Pai, Tal Filho, pelo António e pelo Duarte. Estamos aqui a falar de coisas que acontecem na vida do filho, o Duarte. É linda esta voz, não foi? Parece um artista de circo. Ai, eu cheio de sono. Estávamos a falar de surf, portanto, e depois achas que vais continuar no surf, a sério? Sim. Porquê é que tu agora paraste e tiveste de fazer esse anúncio? Esse anúncio? Repara, eu, como trabalho na rádio, tenho uma noção básica da rádio, da comunicação oral. Se tu estiveres a ouvir uma peça oral, ou seja, se não tens imagem, estás no carro a conduzir, estás em casa a fazer qualquer coisa e ouvir alguém a falar no rádio, ou ouvir o podcast, ou ouvir qualquer coisa, seja áudio apenas, tu precisas estar permanentemente a recordar às pessoas quem é que tu és, quem é que está a falar e com quem é que estás a falar. Porque as pessoas esquecem-se, distraem-se, entendes? Certo, mas depende do conteúdo, mas isso depende um bocado daquilo que estivermos a falar e de, pá, não sei. Isso parece-me uma coisa um bocado rádio, estás a ver? É um bocado rádio, portanto, esta é uma cena diferente, peço desculpa. Pronto, não estou, só estava a tentar perceber um bocado melhor. Pronto, já percebeste. E o surf, vais continuar a fazer ou não? Vou continuar a fazer, quer dizer, vou acabar esta semana, não é? E depois a ideia era, eventualmente, se estivermos mais evoluídos na, na, na atividade, depois também íamos adquirir uma prancha e depois também fazer nos tempos livres a situação. Bene, 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 bello, bello. Pai e Filho Podcast, episódio número 1. E o que é que queres falar agora? Qual é a temática que tens em mente para comentarmos hoje, aqui e agora, nos nossos divãs? Mas estamos sempre sentados, cada um no seu divã. Que fancy. Epá, Podemos falar do tema do momento, do Boris Johnson, não? podemos, já sugeriste isso. E ainda bem que disseste isso antes de começarmos a gravar, porque senão nem sabia quem é que era esse gentleman. Pronto, e esse, como é que ele chama? Boris Johnson, Pronto, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. primeiro-ministro britânico, nacionalista, meio louco e tal. Sabes que no Instagram hoje está cheio de fotografias dele e do Donald Trump, um ao lado do outro, porque quer um quer outro tem uma característica muito peculiar, é que se calhar tem o mesmo, o mesmo cabeleireiro, o mesmo barbeiro. Ok, pronto. Então, e quando estávamos a falar disso, começámos a desenvolver no porquê de haver tanto esta ascensão de nacionalismo e todos estes gajos como é que se diz? De extrema-direita. Extrema-direita a subirem até topo do Estado. Populistas, querias dizer, acho eu. Populistas. Sim, populistas, nacionalistas, essas coisas todas. E todos com o incentivo de proteger o país para o qual são elegidos. Proteger Eleitos. barra como é que iremos dizer? Estávamos a dizer há bocado, tipo... Eu fiquei um bocado preso agora no teu erro, disseste elegidos e eu disse eleitos. Eu não sei, e agora fiquei na dúvida se elegidos existe. Não deve existir. Acho que não existe. Mas estás a falar da ascensão
com licença, dos gajos que estão a tomar conta do poder e que são muitos deles muito da onda conservadora e se calhar direita e alguns até nacionalistas e extrema-direita em algumas situações. Eu, para além de Boris Johnson, que é conservador, que foi jornalista em Bruxelas, por exemplo, mas que teve uma educação muito formal e muito britânica, andou no Eton College, que é basicamente o colégio que forma toda a elite britânica, onde andaram, por exemplo, os duques e o atual príncipe, os príncipes, o Guilherme e o William e não sei o quê, aquela canzoada toda. E, portanto, ele é muito conservador, mas teve uma educação muito formal e elitista e era jornalista do Daily Telegraph, se não me engano, foi correspondente em Bruxelas e desde essa altura que ele era anti-União Europeia e ele foi uma das vozes mais ouvidas, mais prementes, mais quentes na defesa da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E pronto, eu estou assim um bocado expectante em relação a que é que vai ser aquilo, porque eu acho que o gajo por aquilo que vou lendo e ouço, é completamente. É uma onda que não gosto. Para além disso, ele foi, não sei se sabias, ele foi presidente de Londres. Ele foi presidente da Câmara, foi mayor de Londres. Ok, e a questão que eu queria impor era porquê? Porquê esse gajo, porquê o Donald Trump, porquê o Bolsonaro, porquê, sei lá, o Macron é assim... Sim, mas o Macron não é liberal, mais ou menos Sim. liberal. Pronto, talvez não o Macron. Se calhar em Itália. Mas mesmo assim, o Macron teve a lutar contra, como é que se chama a sua oponente? Não é? A Marine Le Pen, essa sim é que é de extrema-direita. Pronto, exato, mesmo assim. Nacionalista, que defende fronteiras fechadas, é contra imigrantes, essas tretas. Sim, pronto. Essas tretas que é uma realidade bem dura e bem difícil dos dias de hoje. Pois. Mas lá está, e a conclusão que chegámos foi que tudo isso estava a acontecer porque é uma consequência da globalização. E a globalização em que há toda esta troca de informação e cultura e entreajuda que depois pode ter outros efeitos e esses outros efeitos, que às vezes são negativos e são vistos negativos pelas pessoas que elegem estes líderes de Estado. Eu já me lembro da conversa. E a globalização, eu dizia-te que para mim a explicação da emergência destes líderes populistas e tipos que apelam ao pior do ser humano, em alguns casos, tem muito a ver na minha cabeça com esta coisa da globalização e com atitudes contracorrente contra a globalização. Ou seja, o facto de agora haver na Europa cada vez mais migrantes, pessoas que vieram da África, do Médio Oriente, da Turquia, muito também, e que estão a tomar conta de alguns serviços, de alguns estados na Inglaterra. E também malta do norte da Europa, da Polónia, por exemplo, houve uma grande vaga de imigração da Polónia para a Inglaterra. E há, portanto, uma grande exploração do sentimento contra os imigrantes. E eu acho que a globalização que permitiu as pessoas viajarem de um lado para o outro, terem acesso à informação, está a ter esta consequência, que é haver pessoas que estão fartas de terem os vizinhos, que é uma força de expressão, no território delas, no quintal delas. Sim, e acho que no fundo a maior parte destes líderes, como Donald Trump e esses gajos, nem acreditam muito naquilo que dizem. Ou seja, não, na verdade nem querem saber assim muito dos imigrantes, mas sabem que ao dizerem aquilo vão ganhar os eleitores, e é por isso que o dizem muitas vezes. Sabes que uma coisa curiosa de Boris Johnson, que já disse muitas coisas terríveis sobre os imigrantes, nomeadamente os árabes, e já disse muitas coisas más sobre as mulheres muçulmanas que usam burcas. Ele diz que parecem caixas de correio, parece que trazem caixas de correio na cabeça. Tem graça, ele tem um sentido de humor muito interessante. Eu acho que até é bom, tem um bom sentido de humor, mas o problema é que ele pode dizer aquilo e depois tentar pôr em prática, enfim, é mau.
Mas a origem dele, familiar, pelo lado do pai, é turca. O bisavô dele foi um dos principais oponentes ao fundador da atual Turquia, o Kemal Atatürk, no início do século passado. Portanto, ele próprio tem ascendência, ele não é, se quiseres, um britânico puro, não é? Portanto, fica-lhe mal estar a ter este tipo de discurso. Pois, lá está. Mas essa é a hipocrisia sempre que existe nas pessoas que são contra os imigrantes. Porque nós somos todos imigrantes. Só basta fazer um Ancestry test e vais ver que não sei quantas gerações atrás, de certeza que a tua família não é 100% de sítio onde é que és. Os humanos fazem isto há milhares de milhões de anos. Sempre fizeram. E agora estar a dizer que não podem fazer agora por alguma razão ou por outra é um bocado estúpido. Tu, esse é um problema, por acaso, que acontece muito, que é as pessoas nunca têm em consideração a história do mundo. Porque se elas e é isso que eu acho que tipo é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de história, que é que a história e a maneira como as coisas evoluem na história humana é um círculo que é sempre a mesma coisa. Ao longo dos últimos 1000 anos, foram várias as vagas de imigração que houveram de uns sítios para os outros, tanto na Europa como para, sei lá, nos Estados Unidos. Tipo, o Donald Trump. Houve vagas de migração, de facto. Mas repara que, apesar da história estar sempre a repetir, como tu dizes, há sempre contextos diferentes, que são mais ou menos parecidos, se quiseres. Mas o contexto tecnológico em que nós estamos a viver hoje é completamente distinto do contexto tecnológico do início do século passado. Olha, está a tocar o meu telefone outra vez. Espera aí que eu vou atender, já voltamos, ok? Ok, já atendi o telefone, era mais um tipo a chatear-me, a querer vender qualquer coisa. Olha, estavas a falar de... Estava-te eu a dizer que a história anda à volta, mas o contexto é diferente. Por exemplo, a cena... Mas, essencialmente, são sempre as mesmas coisas. Na altura dos descobrimentos, quando os primeiros europeus começaram a ir para aqui, para lá, para a África, para a América, para o Ocidente, também houve grande vaga de imigração de pessoas de todo esse mundo. Foi quando a globalização começou pela primeira vez. Que tinhas pessoas em Lisboa, na altura especialmente, tipo no século XV ou XVI, havia pessoas de todo o mundo a andar para trás e para a frente em Lisboa, comerciantes da África, do Oriente e não sei o quê. E pá, talvez, e nós não temos o direito de estar agora a queixar de uma coisa, estar-nos a queixar de uma coisa que acontece há tanto tempo. Nós estamos a gravar este primeiro episódio do Tal Pai Tal Filho, o podcast do António e do Duarte, no dia em que oficialmente a rainha convidou o Boris Johnson para formar governo. E é curioso, tu tenhas dito há bocadinho, que disseste assim, é por isso que eu gosto tanto de história, porque as pessoas não têm a perspectiva da história. Falta muitas vezes essa dimensão do passado para percebermos aquilo que está a acontecer no presente e para interpretarmos melhor até aquilo que foi o nosso passado mais recente. E é curioso que uma das coisas que eu li sobre Boris Johnson é que ele é também um tipo muitíssimo interessado pela história e sabe profundamente de história a todos os níveis. É curioso essa faceta da personalidade dele e que é também uma faceta tua, gostaste de história. Porque se calhar ele. Porque se tu reparares, ter um inimigo comum num povo une um povo, certo? Tipo, termos todos o mesmo inimigo em filmes e em coisas é sempre uma boa cola para unir as pessoas. Tu olhas para a maior parte dos países que tiveram algum tipo de sucesso durante o mundo, ao longo da história, e pá, era sempre. Aliás, o que é que fazia nos últimos 2000 anos um país bem sucedido? Era ganhar guerras, certo? Era ter inimigos e fazer com que o povo se trabalhasse junto para combater esses inimigos. Se calhar, isto agora estou aqui a pensar, tipo, não sei se isto é verdade, factual ou não, mas que se calhar esta cena toda de culpar imigrantes por causa de coisas tem esse o mesmo objetivo de tornar. Encontrar um elo de ligação para que as pessoas se sintam conectadas com um interesse comum, com uma coisa qualquer, ou utilizar esse argumento
para chamar as pessoas a estarem atentas àquilo Sim. que se quer, enfim, que elas vejam. Sim, ou seja, focar naquele inimigo, toda a gente trabalha para aquele propósito e ao trabalhar para aquele propósito também estão a melhorar o país. E até se vê, agora os Estados Unidos, o maior, o país... Mas estás a ver como isso é contraditório, ou pelo menos parece-me que estás a dizer, é que eu continuo a pensar no caso inglês neste momento, que é unir as pessoas contra os imigrantes, ou ter um discurso xenófobo, separatista até, em relação a raças, a ideologias, a religiões. Uh, Quer dizer, no fundo estás a defender que esse tipo de discurso, que eu condeno, é bom para o sucesso de um país, não é isso que estás a dizer? Eu acho que é uma maneira atual de... Sim, é isso que eu estou a dizer. Então estás a defender os gajos da direita. Não estou a defender os gajos da direita, estou a dizer que... Porque isso é o que acontece, mas não significa que nós não nos devemos evoluir para além disso. Porque se tu olhares agora, tipo, na Europa, não há guerras entre países, não há pessoas a matarem pessoas. Lá está. Isso é uma ideologia conservadora, que é voltar ao passado, utilizar coisas do passado para fazer agora. Estou a dizer que é daí que ele está a fazer que ele está a tirar essa ideia. Eu acho que é este o raciocínio que ele está a ter. Agora, não estou a dizer que necessariamente concordo com isso, mas que é uma coisa que, hipoteticamente, teoricamente falando, e que temos provas que funciona. Mas, não, sim, mas isso, lá está, isso era há 300 anos atrás e antes que isso, quando não havia, que são coisas diferentes do que era agora. Porque estou a dizer que nós podemos olhar para a história e perceber o que é que aconteceu, como é que funcionou, o que é que foi errado, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é errado, o que é certo. E o que é que nós podemos fazer com essa informação, qual é que é a leitura que podemos fazer agora, porque também, da mesma maneira que essa coisa de criar o inimigo e unir o coisa, foi tanto o que, por exemplo, fez os romanos terem o maior império do mundo, como também foi aquilo que o Hitler fez com os alemães. E perderam esses gajos. E, tipo, é uma coisa que... Mas, momentaneamente, ele funcionou. Tá a ver? Não sei, estou a dizer coisas, percebes? Man, ouve. Tá. Explica-me uma coisa. Que é que tu achas, quem é que achas que vai alguém... Achas que vai alguém ouvir isto? Não sei, porque não? Quais são as tuas expectativas para este podcast? Tentar divertir-me. Dizer umas pataquadas. Mas também era fixe, sabes o que era? Que tivéssemos um endereço de e-mail para que as pessoas pudessem mandar sugestões, comentários. Vamos, temos que criar, ou como é que se faz isso? Velho, não é preciso e-mails. Naquilo em que metermos isto a dar, seja, estou à espera que, pelo menos meter no SoundCloud, consigo, no YouTube também, mas nessas coisas há comentários, o pessoal, pronto, pessoal, deixar aí comentários de tópicos que queiram falar. Pessoal que talvez não exista, mas, não sei. Mas assim, eu acho que fazendo isto e não olhar muitos para os números e continuar a fazer com consistência e tentar não definir pelos números, acho que vai correr bem e que as pessoas podem nos começar a ouvir. Man, és o maior. Olha, espera aí que eu vou pôr aqui as pernas em cima da mesa. É para ficar bem mais confortável. Olha, tu já falámos de surf, já falámos de história e ainda não falaste de uma coisa que tu andas a fazer, que é jiu-jitsu e que vais fazer hoje. Lá está, desporto, experiências novas, coisas interessantes. Jiu-jitsu é uma arte marcial com raízes no Japão que, de alguma maneira, que não tenho a certeza, foi trazida para o Brasil e no Brasil foi melhorada exponencialmente e foi melhorada exponencialmente e depois a partir daí, a partir dos anos 90 mais ou menos começou a espalhar-se muito pelo mundo e é uma arte marcial que eu acho bastante interessante e eficaz e divertida de fazer. Tu no fundo curtes é andar à porrada. Sim, mas também a porrada, a violência é parte do ser humano e tem a sua beleza. What? Sim, é verdade. Agora ficaste arrecido. A violência tem beleza? Sim. Explica-te. Há uma maneira, tipo, agora tu tens
Mixed Martial Arts, MMA, que é a fusão de todas as artes marciais, certo? E há técnicas que são difíceis de aprender, que nem todos conseguem fazer, cujo objetivo é magoar o seu oponente, certo? Portanto, magoar o oponente, violência. Técnicas que nem toda a gente consegue fazer, desporto. Portanto, violência, desporto. Desporto, também da mesma maneira como olhas para um jogo de futebol e aquele gajo fez ganda passe para ali e depois aquele gajo veio atrás, fez não sei o quê. Também acontece a mesma coisa com artes marciais e coisas assim. Vamos concluir o primeiro episódio ou achas que ainda é pouco? Estamos com 30 minutos de gravação. 30 minutos de gravação. Acho que para o primeiro episódio está sólido. Também acho que estava fixe. Vamos só relembrar, tu és um aluno da escola pública, andas em que ano? Vais para que ano? 11º. Que área? Ciências e Tecnologias com Biologia e Geologia, cuja alternativa seria Geometria Descritiva, que não tem. E pronto, onde é que queres chegar com isso? Nada, acho que deixávamos aqui isto em aberto para o próximo episódio. Pronto, ok. Então, no próximo episódio vamos ver do que é que vamos falar, talvez até... Por acaso, convidados. Achas que valia a pena ter um convidadozito ou outro? Podemos ter, acho que era uma boa ideia. Devemos, ter, imagina, uma vez um gajo da minha idade, uma pessoa da minha idade, depois noutra uma pessoa da tua idade. Acho que era uma boa. E pronto. Quer dizer, era melhor equilibrar e ser, pronto, imagina, tipo outro pai de filho. Pronto. Pode sim, para mim está perfeito. Então, obrigado pela vossa atenção. Good night and good luck. Au revoir, my friends.